Carlos, hoje agradeço muito a tua disponibilidade de antecipar a tua apresentação sobre Dante e seus Infernos, e que vai ser um prazer te ouvir, vai ser muito legal. E, bom, Carlos, nós vamos gravar e colocar no YouTube, então eu queria saber se você topa. Você já topou em outras, então eu imagino que não haja problema. Ricardo, Sem antes de problema. você fazer sua apresentação, começar, se apresenta rapidamente para os novos que entraram aqui, que não te conhecem, e daí segue adiante, tá bom? Estou aqui à disposição Beleza. para circular os slides aí, para passar os slides. Abraço. Obrigado. Um abraço. Então vamos nessa, gente. Então, meu nome é Carlo Bavagnoli, eu sou italiano nato, só que eu não sou nascido lá para os lados do Dante. Ele é da Toscana, eu sou do Piemonte. Eu vim para o Brasil com 7 anos, e com 7 anos eu entrei no Colégio Dante Alighieri. Então, tudo que eu tenho em comum com o Dante, por enquanto, né, salvo o melhor juízo, como ensinou o Ari outro dia, é que somos os dois italianos. Vim para o Brasil com 7 anos, entrei no Dante Alighieri e falo italiano como uma criança de 7 anos que veio para o Brasil em 1955. É isso. Isso poderia até ajudar, que talvez o meu modo de falar fosse mais próximo do modo do Dante falar. Mas eu sou uma criança de 7 anos e meu vocabulário não chega nem no dedinho do pé do Dante. Então, coragem, vamos lá. Bom, quem que eu estou me baseando nessa apresentação? Além do indispensável Wikipedia, né, existe esse primeiro Weebly, esse primeiro site da Weebly, que tem canto a canto da Divina Comédia. E começa com dando uma geral, e depois mostra os versos originais, e aí dá do lado uma pequena explicação, num italiano mais palatável. Então, isso é interessante para pesquisar, né? O segundo site é de um cara sensacional, esse Alessandro Barbero, que ele é um historiador que fala de qualquer assunto, em particular do Dante, né? E ele é patrocinado pela RAI. Então, boa parte das apresentações dele, inclusive essa que eu estou colocando aí, ela tem personagens. É muito legal. E essa última, La Divina Comédia, do Marco Titro, era uma apresentação de uns 20 minutos que dá um resumo sensacional da Divina Comédia. Ele, a primeira impressão é horrível. Você tem um sujeito sentado em cima de uma privada, mas o poder de síntese dele, a argumentação lógica é espetacular. Bom, fora isso, evidentemente, a Divina Comédia, né, que existe em várias edições, mas por acaso tenho essa de bolso. Esse livro sensacional da Bárbara Reynolds tem umas 600 páginas, esse livro, e ele percorre toda a vida e toda a obra de Dante, explicando o que for possível. E à esquerda, só para lembrar que a gente é um grupo de arte, né, uma tela do Delacroix, onde o Dante, que está com um capuz, sei lá, vermelho, e o Virgílio, que está com coroa de louros na cabeça, né, são levados para o inferno junto com um monte de pecadores, no famoso Barca do Inferno do Delacroix. Eu optei por não reler a Divina Comédia para fazer essa apresentação. Então, eu tentei me lembrar de coisas que tinham me marcado e fui nessa linha. Vamos ver se essa linha é boa. Próximo, por favor. Bom, à esquerda está o Dante, à direita, no alto, está a esposa, Gemma Donati, e abaixo, à direita, né? Volta, por favor. E à direita está a Beatriz. A Beatriz é aquela que está vestida de branco.
e ela está acompanhada por uma amiga e por uma criada. A criada está de azul. Esse quadro é do Henry Holiday. Esse cara é conhecido como o último pré-rafaelista, daquela corrente da Inglaterra, né, do século XIX, e ele fez um trabalho desgraçado para armar essa tela. Ele chegou a ir para Florença, mais ou menos em 1880, começou a fazer pesquisa, descobriu onde fica a ponte onde o Dante teria se encontrado e provavelmente repelido pela Beatriz, né? E atrás está aquele Ponte Vecchio, né? A famosa ponte de Florença, né? O rio foi As margens do rio foram colocadas de maneira apropriada, lembrando das lojinhas que tinha por aí. E o Ponte Vecchio, que tinha sido meio solapado por uma cheia do rio Arno, ele tá cheio de sustentáculos. Então, é uma pintura muito honesta, né, do nosso amigo Henry Holiday. Essa seria, se for verdade, a terceira vez que Dante viu a Beatriz. O Dante só viu a Beatriz 2 ou 3 vezes. Próximo, por favor. Uma pequena biografia do Dante. O nosso amigo nasceu em 1265. Não sabemos se foi em maio ou junho, mas sabemos que ele é de Gêmeos, né? Ele nasceu, ele nasceu em Florença com o nome de Durante Alighieri. Sempre lembrando, né, que para ter esse sobrenome Alighieri, deve ter tido um antepassado que se chamava Alighiero. E aí o Alighieri, que é o genitivo, né, em latim, fica para o nome da família, com a grande maioria das famílias italianas tem sobrenome terminado em I. A Beatrice Portinari, que é o grande amor da vida do Dante, nasceu poucos meses depois. A diferença entre eles era menos de um ano. Dante ficou órfão muito cedo, primeiro da mãe, depois do pai. Em 1274, quando ele teria 9 anos, ele teve o primeiro encontro com a Beatriz por conta de uma festa que foi dada na casa dela e que o pai do Dante tinha sido convidado. Aí o Dante se apaixonou demais pela Beatrice e ficou fantasiando durante diversos anos. Em 1277, com apenas 12 anos, é arranjado o noivado com Gemma Donati. É muito típico da época também, os noivados são arranjados e os casamentos ocorrem mais tarde. Aí, nesse período de 79 a 82, Dante compõe e faz circular seus primeiros sonetos. Esses sonetos funcionam basicamente na base de troca, né, com outros poetas. E cada um vai dando pitaco no soneto dos outros, gostei, não gostei, etc. E tal. Alguns desses sonetos são musicados por gente do ramo e formam as famosas canzoni, que também caracteriza a época. Em 1282, o Dante começa a amizade com Guido Cavalcanti. Esse Guido Cavalcanti é um pouco mais velho e é um dos expoentes na Itália do Dolce Stil Nuovo. O que é esse Dolce Stil Nuovo? É uma nova forma muito, muito límpida, muito agradável de se fazer soneto. E esse Stil Nuovo, isso se chamaria o Dolce, exatamente caracteriza a amenidade. E quando a gente coloca em italiano ou em francês o dolce, o doux, antes de alguma outra coisa, esse dolce ou doux é a palavra mais importante. Esse dolce stil novo tinha sido, vamos dizer, criado por outro Guido, um tal de Guido Guinizelli, de Bolonha. E o Guido Cavalcanti vai na esteira e o Dante também vai. Bom, o Dante, nosso amigo Dante, é um guelfo convicto. Então, naquela época, né, boa parte da Itália se dividia entre guelfos e gibelinos. Os guelfos seriam os mais liberais e os gibelinos os mais
conservadores. Normalmente, o Papa era mais chegado nos gibelinos. E essa luta contra os gibelinos é uma luta permanente, pelo menos até o fim do século. Em 1285, com 20 aninhos, Dante casa com a Gemma Donati. E em 1289 existe uma batalha contra os gibelinos de Arezzo. Arezzo é uma cidade vizinha, né? E, e essa batalha, os guelfos ganham. No ano seguinte morre Beatriz. E o Dante sofre uma viuvez espiritual. Até que em 1292 ele inventa, provavelmente, ou não, uma Donna Gentile que poderia ser a própria Beatriz e poderia substituir a própria Beatriz. No ano seguinte, ele tem uma visão de Beatriz no céu. E em 1294, ele compõe Vita Nova. Esse Vita Nova é uma série de composições, a maior parte sonetos, naquilo que se chamou de vulgar florentino, que seria muito parecido com o italiano de hoje. E em 1295, Dante ingressa na vida política e, e a partir daí aparece uma série de lutas internas, os guelfos se dividem em brancos e negros, Dante fica um dos 6 manda-chuvas da cidade, chega a expulsar da cidade o amigo Guido Cavalcanti por um ato de justiça, e o Guido Cavalcanti morre nesse mesmo ano de 1300. Dá uma olhada só na poesia que está em verde. Né? Guido, eu gostaria que você, Lapo e eu fôssemos tomados por um encantamento e colocados num barco, que a qualquer vento pudesse andasse no mar ao nosso desejo. Então, isso caracteriza, né, bastante o Dolce Novo e também dá uma ideia da amizade. Lembrando que, na época, menino anda com menino e menina anda com menina. É impressionante como o sexo se mistura com muita dificuldade. Bom, em 1301, Dante vai para Roma negociar com o Papa Bonifácio VIII, que torce para os gibelinos. E ele contraria o Papa de uma maneira meio escandalosa. O Dante é um cara bastante rude, né? E o Papa se lembra disso. E quando Dante volta para Florença, os guelfos brancos foram exilados pelos gibelinos que estavam no poder com o prestígio do Papa. Então, vamos lá. Já vimos o primeiro inferno, o inferno particular do Dante, casado com uma mulher que não gosta e amando uma outra. E agora vai começar o inferno político dele, que é o próximo slide. Wagner, please. Isso. Então, nós estamos a partir de 1302 e, por incrível que pareça, os gibelinos, né, que foram derrotados pelos guelfos, se aliam aos guelfos brancos exilados contra os guelfos negros. E aí existem várias tentativas de voltar, algumas normais, outras pela força, e nós vamos ter em 1303 e em 1304 tentativas de voltar que não dão em absolutamente nada. Então, nesse momento, Dante é um exilado. Né? E ele vai percorrer várias cidades da Itália, depois a gente vê melhor no mapa direita. Né? E nesse meio tempo, o que aconteceria com o Dante? Né? Ele, se a gente for olhar o imposto de renda, a gente vai ver que ele vive de rendas, ele é um herdeiro. Então, ele não tem grandes problemas, mas em 1301 ele é exilado. Ele, que mais? Ele tem posses e vai perder essas posses, né?
E aí a figura dele vai provavelmente refletir toda essa tristeza, se é que já não tinha antes. Um rosto comprido, um nariz anguloso, um queixo grande, um lábio inferior mais saliente que o superior, ombros arcados, rosto moreno, olhos profundos, tristes, provocantes. No depoimento do Boccaccio, que é um outro escritor que não o conheceu, mas que o amou. E um outro cara da época do Dante, sim, o historiador Giovanni Villani, diz: Dante era orgulhoso, tímido e desdenhoso. E como filósofo, quase rude, não sabendo como tratar bem as pessoas letradas. Mas o que acontece nesse meio tempo? O Dante estudou latim. O latim que era ensinado nas escolas não era suficiente, mas ele é proficiente em latim. Ele tinha estudado filosofia também, então ele é um filósofo de primeira. Né? E aí ele, nas horas vagas que ele não está lutando pela vida dele, ele escreve coisas do tipo divulgar eloquência, convívio, assim por diante, e começa a escrever o Inferno. Aí ele tem uma visão de que um imperador bonzinho consiga unificar, entre aspas, o planeta. Né? Esse imperador bonzinho seria esse Henrique VII. Esse Henrique VII é imperador do Sagrado Império Romano. E ele é coroado em Milão também, e o Dante apresenta a cerimônia de coroação, e essa cerimônia se repete em Roma, mas não com o Dante. Esse Henrique VII vai ser um furo na água, na verdade. Então, ele não vai unir coisa nenhuma. Muitas cidades da Itália vão se revoltar contra ele dificilmente vai chegar até Florença, quando chegar também não vai ser bem recebido. Bom, em 1315, ele começa a escrever o Purgatório, ele escreve um tratado de monarquia em 1317, em 1319 começa a escrever o Paraíso, que ele finaliza em 1321. Nesse meio tempo, dá uma olhada como Dante andou pela vida. Né? O número 1 no mapa é Florença, o número 2 é Bolonha, onde conhece o Tino da Pistoia, que é um outro poeta com o qual ele troca muita figurinha, inclusive do ponto de vista espiritual. O 3, ele é hóspede da família Malaspina em Sarzana. 4, ele é hóspede da família Guidi, do Casentino. Para quem não lembra ou não conhece a geografia da Toscana, a Toscana ela tem colinas muito gentis. Então, provavelmente, desse número 4, ele conseguia enxergar o número 1. Então, vocês imaginem a tragédia dele olhando e vendo aquela cidade que já não era mais dele. Né? No número 5, ele vai para Verona, ele é hóspede da família de La Scala. Na verdade, vai ser hóspede 2 vezes, e nesse meio tempo ele vai brigar com o Della Scala, que não gosta dele. E é nesse lugar que ele é melhor acolhido, e ele chega a dedicar o paraíso para o mandatário de Verona. No 6, ele vai para Ravenna, ele fica hóspede da família Polenta, é lá que ele termina o paraíso, e, e como ele sempre teve um certo dom diplomático, né, ou não, ele é encarregado de fazer parte da delegação de Ravenna em Veneza, que está prestes a entrar em guerra com Ravenna. E ele vai lá, a coisa não dá certo, e na volta, mais ou menos nos mesmos lugares onde morreu Anita Garibaldi, Dante contrai a malária e ele sobrevive poucos dias até que em 14 de setembro ele morre em Ravenna. Florença quis trazer as cinzas para lá, mas Dante já tinha se posicionado a respeito. Assim, se esses caras não me respeitam durante a vida, não vai ser depois da morte. Então ele continua sepultado em Ravenna. E uma das atrações de Ravenna é exatamente o túmulo do Dante. A Divina Comédia que ele finalizou chegou para a gente
em diversas cópias, e nenhuma delas é um manuscrito do poeta. Os últimos cantos do Paraíso andaram perdidos e foram recuperados de uma maneira não muito ortodoxa por um filho do Dante. E esse filho do Dante diz que em sonho Dante chegou até ele e contou onde ele tinha deixado os últimos capítulos. E com isso daqui a gente tem uma Divina Comédia completa em várias versões, por conta dos vários copistas e que dá até origem a diversas interpretações. Próximo, por favor. Agora nós vamos entrar na vida literária do Dante. Então, o Vita Nuova, né? Vita Nuova, idioma vulgar florentino, 31 obras, 25 são sonetos. Na primeira fase, ele fica todo emocionado porque Beatriz o cumprimenta. Não se sabe se a cena é real ou não. Numa segunda fase do Vita Nova, ele propõe amor como fim em si mesmo. E numa terceira fase, a relação entre o poeta e a alma da amada. Nesse momento já aparece a Dona Gentile, que não se sabe se é a Beatriz, não se sabe se é a filosofia que Dante tinha aprendido, não se chegou a se especular até que seria a Santa Luzia, que é a padroeira dos olhos, né? Que teria aberto os olhos para Dante, para a filosofia. Ele vai alternando entre idioma vulgar florentino e latim. Então ele escreve em latim de vulgar eloquência. Ele tenta estabelecer uma relação entre o latim e o vernáculo e busca por um vernáculo ilustre no território italiano. Isso seriam 4 livros, mas ele parou no segundo, que é onde ele explicaria uma canção. Nesse livro grande que eu citei, existe uma bela explicação da canzone, que vamos deixar de lado. Aí ele volta para o idioma vulgar florentino, il convívio, que é um percute espontâneo em duração. Eu escrevi duração, conhecimento, via 14 canções lúdicas e comentários de caráter moral, pedagógico ou doutrinário. Esse convívio, perdão, ele tem exatamente a ideia de um banquete, onde a comida verdadeira é exatamente a canção. E onde o pão que acompanha é o comentário que ele faz. E com isso daqui ele pretende educar, basicamente. Aí ele tem o De Monarchia, que é escrito em latim, e o Dante é um cara extremamente monárquico e analisa o poder temporal versus autoridade religiosa através de uma série de questões. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Quem que é mais importante? Né? O imperador, que deriva de Deus, né? Ou a autoridade do Papa? E em cima disso ele faz todo um trabalho, sempre lembrando que ele é monárquico, né? E análises recentes mostrando que não só é monárquico, como ele é de direita. Bom, de 1306 e 21 é a Divina Comédia, que nós vamos explorar daqui a pouco. À direita tem o soneto, que é o soneto mais famoso dele, tanto Gentile tanto Onesta Pare. Eu prefiro deixar em italiano e fazer uma tradução meia boca do que seguir aquelas traduções que foram feitas em rima e que perderam todo o espírito da coisa. Para quem consegue ler em italiano, é um poema extremamente delicado. E o Dante, ele seria, né, o julgado pai da língua italiana por conta disso. Né? Então existe um pai e existe um tio, que é bem mais recente, né, dos anos, é do pós-guerra para cá, que é a Rai. Então, o que os dois fizeram, um por, digamos, inventar a língua italiana e o outro por divulgar a língua italiana através do rádio e televisão, conseguiram jogar a língua italiana como uma língua comum em toda a Itália, ou quase. Bom, esse tanto gentile, tanto nesta parte, vou dar uma tradução rápida. Parece tão gentil e tão honesta
a minha mulher, quando ela cumprimenta alguém, toda língua tremendo amudece e os olhos não têm coragem de olhar. Ela se vai, sentindo-se louvar, vestida de humildade. E parece que seja uma coisa vinda do céu para a terra para mostrar o mundo. Ela se mostra tão agradável para quem olha, que através dos olhos dá uma doçura ao coração, que entender não pode quem não experimenta. E parece que dos seus lábios se move um espírito suave, cheio de amor, que vai dizendo para a alma, suspira. Vocês veem a organização das rimas, né? Pare, guardare, laudare, mostrare. Saluta, muta, vestuta, venuta. Mira, suspira, core, amore, prova, mova. É a estrutura do soneto, né? que é válida até hoje. Próximo, Wagner, por favor. E agora nós vamos chafurdar no inferno. Então, a Divina Comédia, ela é composta por 3 pedaços: o inferno, o purgatório e o paraíso. E eu vou primeiro contar a ideia geral do inferno. Então, existe, debaixo de Jerusalém, uma área que, quando Lúcifer foi expulso do paraíso, se abriu. Só que a área não se entra por Jerusalém. Ela se entra por um portão de entrada, que ficaria aqui embaixo à esquerda, né? dentro, dentro ou do lado de uma selva escura. E a partir daí você penetra no inferno e chega até o ponto onde o Lúcifer está. E o Lúcifer está exatamente no centro da Terra. Então, o Dante imagina que sejam 3.400 quilômetros, mais ou menos, né, de raio da Terra, né, e daí estão todos os pecadores que ele cataloga dentro do inferno. Quanto mais perto de Lúcifer, pior o pecado. Okay? E com isso daqui ele vai distribuindo os pecadores em círculos. De vez em quando aparece um rio, aparece uma cidade do pecado, aparece um poço profundo, mas o que existe são 9 círculos que a gente vai explorar um pouco melhor no slide seguinte. Por favor. Então, nesse slide, o que nós temos? Né? Nós temos todos os 34 cantos do inferno, né? E em cada canto que aparece à direita, desculpe, cada assunto que aparece à esquerda ele é coberto por um canto que aparece à direita ou mais de um canto. Né? Então tudo começa na selva escura. A selva escura ela representa o pecado. Então o Dante é um pecador, né, que não sabe como caiu numa selva escura e que não sabe sair dessa. E quanto mais ele tenta sair, ele é ameaçado por 3 animais, que seriam uma onça ou uma pantera, o leão e uma loba. Né? E cada um deles representa um tipo de pecado. E o Dante está todo apavorado, querendo sair deles, né? Quando em seu auxílio vem Virgílio. Esse Virgílio é um poeta que viveu antes de Cristo, né? E que escreveu, por exemplo, a Eneida, e que fez uma viagem também para o inferno. Então, o Dante está muito bem acompanhado pelo Virgílio, né? O Virgílio tem ideia de como circular nesse inferno. Okay? A primeira parte do inferno que aparece é o tal do anti-inferno, onde as pessoas estão nuas, cobertas de insetos e vermes, esperando um transporte para o inferno propriamente dito. Esse transporte é esse barco que circula no rio Aqueronte, que está guiado pelo barqueiro do inferno e que é objeto daquela tela do Delacroix que nós vimos no começo. A partir daí, ele vai colocando os vários círculos do inferno
né, de acordo com o crime, vamos dizer. E a cada crime ele vai associar um castigo que está relacionado com o crime de maneira direta, do tipo olho por olho, dente por dente, ou do tipo vai acontecer exatamente o contrário. Então você começa com os não batizados. Esses não batizados não têm uma pena muito ruim, não. É apenas o desejo de ver Deus. E nesse momento, o Dante, que está acompanhado pelo Virgílio, ele é certificado, né, pelo Virgílio e por mais quatro poetas que ele respeita muito, que são Homero, Horácio, Ovídio e Lucano. Esse Lucano, eu não conheço nenhuma obra dele para poder contar. Os outros quatro são a fina flor, né? Do segundo ao quinto círculo tem os incontinentes. Então, o que, que são os incontinentes? São os caras que exageraram na dose. Deus permitiu que fossem usados, mas não abusados. Então, tem os incontinentes da luxúria, os gulosos, os avarentos, os pródigos, aqueles que têm ira, né? E aqueles que têm preguiça. E o interessante é que, na concepção de Dante, o crime é tanto pior quanto mais se desce na direção do nosso amigo Lúcifer. E para cada crime existe um castigo. Né? Então, por exemplo, no caso do segundo círculo dos incontinentes que praticaram luxúria, existem Paulo e Francesca. E nós vamos ver algo a respeito já já. Tá? No sexto estão os heréticos, no sétimo estão os violentos, e ele ainda caracteriza contra o próximo, contra si mesmos, contra Deus. E para cada um tem um castigo específico. No, no 8 tem os traidores, de traidores de pessoas que não confiavam neles. Então, o exemplo típico é Ulisses. Ulisses está aí, né? Ele monta aquele cavalo de Troia. Claro que os troianos não vão confiar nele, mas ele consegue, com isso, invadir a cidade. Então, nós vamos encontrar ele por aí. E, por incrível que pareça, nesse oitavo círculo, nos Semeadores da Discórdia, é o nono capítulo, né, dentro do oitavo círculo, existe o Maomé. Nós vamos falar mais tarde disso. No sétimo aparece o Papa Bonifácio VIII, junto com o nosso amigo Ulisses. Bom, aí existe um poço de gigantes, aí existem os traidores de gente que confiava neles. Então, os traidores dos parentes, da pátria, dos hóspedes, dos benfeitores. E os benfeitores são quatro, os traidores dos benfeitores. O Lúcifer, que é o maior de todos, né, está mais afundado. O Judas Iscariote, o Bruto e o Cássio, que armaram a morte de César. Notem que, ao longo do castigo, está bastante comum o uso de fogo, lama, gelo. Né? O Maomé está lá porque ele dividiu o cristianismo. Quem, quem deve ter apresentado a, a teoria islâmica para o Dante é uma pessoa que ele queria muito bem, um tal de Brunello Latini. Só que esse sujeito é homossexual. Então ele também cai no inferno, porque ele cometeu uma violência contra Deus. Veja o que é a época, né? Então nós falamos da lei do contrapasso, que é o castigo por analogia por contraste com o pecado. Por exemplo, os luxuriosos, né? Eles usaram os ventos da paixão, agora tem ventos que os jogam de encontro às pedras. Os suicidas, que são violentos contra si mesmos, são transformados em árvores cujos galhos são devorados por arpias. E assim por diante. Né? Próximo, por favor. Eu falaria a vida inteira de inferno. E
sempre lembrando, né, que o inferno, esse é o terceiro inferno do Dante e seus infernos. Primeiro, o inferno particular, segundo, o inferno político, e esse terceiro é o inferno que ele nos legou. Graças a Deus, né, que ele teve essa condenação política que deu chance de escrever esse maravilhoso. Então, eu estou pegando aí três pedaços do inferno que eu acho muito interessantes. O primeiro trata do amor do Paulo e da Francisca. Paulo e Francisca eram cunhados. O, desculpe, Francisca era casada com o irmão do Paulo. E esse cara era feio, era, sei lá, não era interessante. E a Francisca, que tinha se apaixonado pelo Paulo, ela morre de amor, né? E aí existe o canto quinto, que diz assim: o amor que não consente a ninguém que tenha sido amado de não trocar, me tomou pela beleza desse, com tal força que, como você vê, não me abandona nem agora. O amor nos conduziu à mesma morte. Eles estão representados, o Paulo e Francisca, por essa escultura do Rodin, que vocês veem naquele maravilhoso Museu do Rodin em Paris. E nesse mesmo museu ele tem uma obra inacabada, que é A Porta do Inferno. O Rodin era o devorador de Dante. Diz que nas horas vagas, se ele tivesse chance, ele iria Dante. No canto 33, ele encontra o Golino. Essa história do Golino foi romanceada pelo Dante. O Golino foi um traidor da pátria? Foi. Ele fez várias negociações com os inimigos meio esquisitas. E no finzinho da vida ele foi traído. E jogaram ele numa cela com os filhos. Com os filhos e com o neto. O Golino, nessa época, devia ter 70, 80 anos, por aí. O Dante romanceou dizendo que ele foi jogado com os filhos. E como eles não tinham comida, os filhos se oferecem para o Golino dizendo: olha, já que você nos gerou, pode comer a gente. E, enfim, é um negócio tristíssimo. Ele não é real porque só tinha um neto de 15 anos, tinha os filhos seus 40, 50. De qualquer maneira, é uma dos pedaços mais bonitos do inferno. E aí diz, aí voltando ao que está em verde, né? Os filhos dizem: pai, vai ser muito menos penoso se você come os nossos corpos. Você nos deu essas míseras carnes e pode nos despir delas. Então eu me acalmei, é o Golino falando, para não entristecê-los além da conta. Aquele dia e o dia seguinte, nós ficamos todos em silêncio. Ah, ai de mim, terra cruel, por que você não nos engoliu? E aí tem o final do inferno, que é aquele canto. Ah, perdão. À direita, né, tem mais uma ilustração do Rodin, né, mostrando o Golino e os filhos na concepção do Dante. No canto 34, eles estão saindo do inferno. Eles, o Dante e o Virgílio, né? E aí ele diz: o mestre, o condutor, né? Seria Duce, o condutor e eu entramos naquele caminho escondido para voltar à luz do sol. E sem tomar um mínimo de descanso, subimos no alto, ele na frente e eu atrás, até que eu vi os astros do céu através de uma abertura circular. E daí saímos para rever as estrelas. O que é, para mim, muito impressionante no inferno, que nós estamos deixando agora, é exatamente a, a taxonomia do Dante, né? Como ele consegue catalogar os, os crimes, como ele consegue apresentar os castigos, né? E como ele é, do jeito dele, imparcial.
não colocar no inferno tanto gente que detesta como o Papa, como gente que ele ama, como a Francesca, e como gente que ele entende, como esse traidor Ugolino. Para mim, sem dúvida, o inferno é o pedaço mais bonito da Divina Comédia. Próximo, Dante. Próximo, Wagner, por favor. Então, no próximo, nós estamos no Purgatório. O... Sempre lembrando que o Virgílio normalmente não teria autorização para deixar o inferno, mas ele consegue, né, com intervenção de alguém lá de cima, né, e aí os dois entram no purgatório. Bom, onde é que fica esse purgatório? Esse purgatório fica na extremidade da Terra, exatamente oposta a Jerusalém. E ele é uma montanha. Quer dizer, todo aquele buraco que foi cavado, né, na queda de Lúcifer do inferno, ele saiu da Terra pelo outro lado e criou um monte de purgatório. E agora o Dante e o Virgílio vão subir esse monte purgatório, né, onde a analogia com a distribuição do inferno é violenta, no sentido do que quanto mais se chega no alto do purgatório, que é onde fica o paraíso terrestre, menor é o seu pecado. Ou seja, o maior pecado é o mais perto, vamos dizer, da terra firme, né? E à medida que a montanha vai subindo, o seu pecado vai ficando mais alto. Então, o purgatório ele se divide em três partes, basicamente, o antipurgatório, o purgatório propriamente dito e o paraíso terrestre. Quem é que está no antipurgatório? Gente que foi excomungada ou gente que se arrependeu tarde demais. O guardião do purgatório é um tal de Catão de Utica, ou Útica, não sei. Esse cara se suicidou nos tempos de Roma antiga, né? Em nome da liberdade política. Então ele vai ser um modelo da liberdade espiritual e moral. O que estraga é que se suicidou, senão ele estaria lá em cima. Né? E a partir daí o Dante e o Virgílio, depois de, vamos dizer, certificados pelo Catão, iniciam a subida pelo purgatório propriamente dito, né? E eles sobem à maneira dos peregrinos, né? A caminho de Santiago de Compostela. Então, o purgatório é um lugar de expiação, de reflexão, de arrependimento. E o Dante, na hora que entra no purgatório, ele recebe 7 P's na testa. Então, são 7 pecados que ele vai ter que descontar. Então, se vocês contarem o número vamos dizer, de círculos, né, do purgatório propriamente dito, são exatamente 7. E cada vez que ele subir por um deles, um dos P's da testa vai ser arrancado. Bom, ele começa com os soberbos, os invejosos, os que tiveram ira, né? E esses daí significam um mau objeto, uma escolha orientada ao mal. Logo em seguida, aparecem os preguiçosos. Os preguiçosos já parecem pouco vigor na perseguição do bem. E em seguida, aparece um terceiro grupo, que são os de muito vigor na perseguição do bem, que são os avarentos, os pródigos, os gulosos, os luxuriosos, etc. etc. O que tem de importante aí? Vamos pegar, por exemplo, os soberbos. Né? Os soberbos foram pessoas que andaram a vida inteira de cabeça para cima. E agora estão sendo constrangidos a andar de cabeça para baixo, porque eles têm que carregar pedras na cabeça. Cada, cada uma desses 7 pedaços do purgatório propriamente dito, ele tem um guardião, que seria um anjo. E então, dos soberbos, é o anjo da humildade, dos invejosos, o anjo da misericórdia, dos que tiveram ira, anjo da paz, dos preguiçosos, anjo da solicitude, dos avarentos e pródigos, anjo da justiça, dos gulosos, da abstinência, dos luxuriosos, da castidade. E, finalmente, com essa brincadeira, eles chegam no paraíso terrestre, né?
E, e aí o Virgílio tem que sair da jogada. Ele não é mais digno de subir além disso. E aí ele, que representava a razão, vai ser substituído pela Beatrice, que representa a fé. No paraíso terrestre, Dante é imerso em dois rios, o rio Leté e o rio Eunoé. O, o primeiro, o Eunoé, é para. Desculpe, o primeiro Leté é para anular a lembrança das culpas. O segundo, Eunoé, é para verificar a lembrança do bem praticado na existência dele. O interessante do purgatório é que, ao contrário do inferno e do paraíso, ele não tem dimensão temporal. Aliás, ele tem dimensão temporal. No paraíso e no inferno, a pessoa fica eternamente. No purgatório, ele fica até a expiação das suas culpas. Então, tem um tempo variável em função da culpa e assim por diante. É, a substituição de Virgílio por Beatriz lá no paraíso terrestre simboliza a impossibilidade para o homem chegar a Deus simplesmente pela razão humana. São necessárias mais coisas, intuição e e um nível diferente de razão divina, ou seja, de uma verdade iluminada. E isso a Beatriz tem de sobra. Bom, três citações do Purgatório. A primeira é exatamente o primeiro canto, é como inicia o Purgatório. Nós vimos como terminava o inferno, né, no anterior, e agora a gente vai ver como é que começa o Purgatório. Então, a nauzinha do meu engenho, agora levanta as velas para percorrer águas melhores e deixa atrás de si o mar cruel do inferno. E eu cantarei nesse segundo reino, que é o purgatório, no qual a alma humana se purifica e torna-se digna de subir ao céu. Aí a descrição do Catão, que está em azul, também no canto 1. Eu vi perto de mim um velho solitário, que, olhando, inspirava tanto respeito quanto aquele que um filho deve ter para o próprio pai. E ele tinha uma barba comprida, com pelos brancos e pretos, semelhante aos cabelos, dos quais recaíam no peito duas longas tranças. E o canto final do Purgatório, que é, para mim, o verso melhor da Divina Comédia, eu me afastei do rio sagrado completamente renovado, como plantas novas, que são renovadas. Eu acho que fronda, a gente fala, né? A gente fala fronda como ramagem, como folhas, etc. e tal, nova, purificado e disposto a subir as estrelas, ou seja, ao paraíso. E agora vamos ao meu inferno particular, que é o paraíso. Wagner, por favor. Então, gente, essa é a visão de conjunto. Então, se vocês olharem a Terra, lá embaixo, né, ela tem um hemisfério da Terra, propriamente dito, onde fica Jerusalém, e de onde se abre até o centro da Terra todo o caminho do inferno até Lúcifer. E aí, na outra ponta da Terra, existe o hemisfério da água, cuja saída é o purgatório e que termina no paraíso terrestre. E aí existe uma esfera de fogo, e aí começa o céu, o paraíso propriamente. Essa visão
é bastante razoável dentro do tempo, né, que valia que o mundo era geocêntrico. Né? Então, os planetas rodavam em volta da Terra e o Sol também. Então, vamos dizer, a Terra é fundamental para esse tipo de esquema. Ok. Só para dar uma ideia inicial, eu vou começar de cima e depois eu vou subir dentro do paraíso. Bom, em cima, lá em cima de tudo, existe Deus, e Deus está cercado por 9 círculos de anjos. E logo abaixo de Deus existe uma estrutura chamada Rosa dos Beatos, o Cândida Rosa. E, e nessa Cândida Rosa, os Beatos têm um assento. Tem um assento, alguns já estão reservados por Beatos que virão. Okay? E o Dante vai encontrar a Rosa dos Beatos num determinado momento e aí vai ter uma visão de Deus. Esses beatos eles ficam aí, mas para facilitar a vida, né, do Dante e da Beatrice, eles vão se espalhar junto com anjos através dos vários céus que começam logo acima do paraíso terrestre e da esfera de fogo. Então, os primeiros 7 céus são chamados planetários. Eles refletem os planetas conhecidos na época. A Lua era considerada um planeta, Mercúrio, Vênus, o Sol era considerado um planeta, Marte, Júpiter e Saturno. Os planetas além de Saturno não eram conhecidos ainda. Depois tem o céu das estrelas fixas, ou seja, das constelações, e finalmente existe o céu cristalino ou móvel. O que significa? Significa que esse cara gira, e ele girando faz os outros céus girar. Então ele gira uma velocidade espantosa porque está mais longe da Terra. E o céu da Lua gira numa velocidade bem menor, ele sendo o primeiro. Então, ao longo dos céus, Dante vai encontrando almas. Essas almas, de novo, elas residem na rosa dos beatos. E os anjos fazem parte dos novos círculos angélicos. Mas elas descem, né, porque elas têm movimentação livre dentro do paraíso, e aí elas se apresentam e trocam ideias com Dante. Então, por exemplo, o céu de Vênus, ele, como não podia deixar de ser, né? Dante encontra os espíritos amantes, que dedicaram o seu amor para Deus. Amantes, tanto no sentido de amizade ou de paixão. No céu do Sol, Dante encontra os espíritos sábios. Ele dialoga com um dominicano que, que vai dizer todos os podres dos dominicanos e vai elogiar os franciscanos. Ele também dialoga com o franciscano, que vai dizer todos os podres dos franciscanos e elogiar os dominicanos. É muito interessante esse pedaço. No céu de Saturno, ele se encontra com os espíritos contemplativos. E, e, e aí, entre eles, por exemplo, São Benedito. Bom, por que Dante não encontra todos os beatos e todos os anjos no fim? Porque senão não haveria simetria com os outros 2 reinos. Então ele precisa encontrar pouco a pouco, assim como foi no inferno e no paraíso. E também serve isso daí para demonstrar, tanto para Dante como para o leitor, que, que as almas não gozam todas do mesmo grau de beatitude. Ou seja, a beatitude aumenta à medida que se sobe. Mas os beatos não estão nem para lá com isso. Né? E os anjos também. Eles estão contentes de serem beatos e anjos, não querem mais do que isso. Okay? Então, os anjos, por exemplo, no céu da Luna seriam os anjos normais, os arcanjos no céu de Mercúrio, no cielo stellato, no oitavo, né, seriam os querubins,
E no nono, que é o primeiro móvel, seriam os serafins, e tem toda uma gradação intermediária. Okay? Bom, no céu de estrelas fixas, o... deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. É o céu cristalino, o primeiro móvel. Dante, ele consegue ter uma visão da Terra a partir daí. Ele consegue ver Maria e Cristo pela primeira vez. E ele ainda é sabatinado por São Pedro, com relação à fé, por São Tiago, com relação à esperança, e por São João Evangelista, sobre a caridade. Ele passa nas três provas, e aí, por incrível que pareça, o São Pedro tem uma violenta reação contra os seus sucessores, os papas e a Igreja Romana, como se isso não fosse paraíso. Mas vamos deixar aqui. Por incrível que pareça, também nesse lugar, o céu encontra, o Dante encontra. Bom, no céu, isso aconteceu no céu estrelado, depois no céu cristalino, Dante tem uma primeira visão de Deus. Né? E aí ele enxerga toda aquela estrutura que está lá em cima, e que nós discutimos no começo. Ele enxerga, por exemplo, chamas às margens do céu, mas existe um rio, existem flores, ou coisas que ele imagina que sejam flores, e existem abelhas. Né? As abelhas, na verdade, são centelhas luminosas que representam anjos, que pegam do rio a graça e a levam para os beatos. O céu, o céu quieto não muda de lugar, porque se mudasse, isso mostraria que existe alguma mudança e aí não é tolerada nenhuma mudança. O rio torna-se um grande anfiteatro onde sentam os beatos vestidos com uma vestimenta branca. Dante e Beatrice ficam no centro. O anfiteatro é dito Cândida Rosa. Quando Dante se vira para perguntar para Beatrice explicações sobre a Cândida Rosa, ele encontra São Bernardo. E São Bernardo tranquiliza Dante e mostra que Beatriz sentada junto com as outras almas beatas. É, vamos dizer que no centro das almas beatas esteja Maria, Virgem Maria, né? E as mulheres do Antigo Testamento, mas nem Dante se dá o trabalho de nomear todas. Né? Perto da Maria está São João Batista, São Francisco, São Benedito, etc. As almas se apresentam para Dante na Cândida Rosa em suas feituras humanas. Elas sentem, condividem as dores dos homens, e então existe uma solicitude para os fatos da Terra. Os temas terrenos estão presentes no paraíso, assim como estiveram presentes também no inferno e no purgatório. E, e aí Dante não concebe a poesia como alguma coisa desligada do mundo, porque ele percebe que é justo, e se a Terra é alguma coisa finita, e o paraíso representa o infinito encapsula o finito. É uma síntese. Peguei dois pedaços de dois cantos do paraíso. O primeiro, o louco desejo dos homens. Como são mentirosos os raciocínios que te induzem a te envolver, a te virar para baixo, te dirigir para baixo, para os bens terrenos. Quem seguia os estudos jurídicos, aqueles médicos, quem se dedicava ao sacerdócio, quem procurava reinar com a violência ou com o engano, quem roubava, quem se dedicava aos sujos, à sujeira política, quem se deixava ir pelos prazeres carnais, quem ao ócio. Quando eu, liberto de todas essas alucinações, eu era acolhido por Beatriz no céu de uma maneira tão gloriosa. E no canto 33, mas não é o final do paraíso, ó graça abundante,
pelo qual eu tive coragem de fixar o olhar na luz eterna, no ponto em que levei a minha vista ao limite extremo de suas capacidades. Na sua profundeza, vi que é conteúdo tudo aquilo que é disperso no universo, colocado num único volume. Isso daí é quando ele percebe que Deus deu para ele o milagre de perceber as coisas. Próximo, Wagner. Vamos lá. O próximo é o que eu acho o resumo de tudo. E desculpe, gente, se eu passar da conta mais uma vez, vocês já devem estar acostumados às minhas maratonas, né? Mas eu não podia deixar quieto isso. Então, o manuscrito original se perdeu, apareceram diversos manuscritos, sujeitos a diversas interpretações. A gente confia mais numa Divina Comédia que foi ditada em 1555, que parece ser aquela mais original. O título original da Divina Comédia era Comédia. Por que comédia? Porque, ao contrário de uma tragédia, ela tem final feliz. Olha só. E por que divina? Dante não pensou em. Esse adjetivo foi colocado por nosso amigo Boccaccio mais tarde. E por dois motivos, pela grandeza da obra e pelo seu conteúdo. E é assim que ela aparece naquela edição de 1555. Ela representa a consolidação do dialeto italiano, toscano como idioma italiano, sem dúvida. O poema tem versos em decassílabos, padrão para as poesias italianas daí por diante. Esse detalhe do endecassílabo é curioso. Na Itália conta-se o número de sílabas. Aqui no Brasil, a gente vai até a última sílaba tônica. E o que significa que o que para o Dante é endecassílabo, para nós outros, é o decassílabo. Porque a maioria das palavras é paroxítono. Né? Então, ela flui legal para a gente, porque nós estamos acostumados, né, nos decassílabos perfeitos. O Dante isso inventou os tercetos em rimas encadeadas. Então, o primeiro rima com o terceiro verso, o segundo com o quarto e com o sexto. No quinto já não temos mais o primeiro verso, mas começa um terceiro verso, que é quinto, sétimo, nono e assim por diante. A Divina Comédia é plurilinguística, então a gente acha arcaísmos, latinismos, dialetos regionais italianos. Aparecem coisas do francês e do provençal, que são idiomas locais antes do idioma italiano de Dante. E o Dante também não se furta a inventar palavras, existem neologismos. Do ponto de vista do poema, ele é didascálico, ou seja, ele ensina moral, bem a salvação. Alegórico, ele também é um poema alegórico. O personagem Dante representa toda a humanidade, a selva escura, a predisposição ao pecado, o Virgílio, a razão, a Beatriz, fé, são verdades místicas, e é por isso que ele substitui Beatriz, que Beatriz, do ponto de teologia, não é nada disso. Né? Do ponto de vista enciclopédico, desse poema enciclopédico, ele é um resumo da cultura medieval, ele abrange teologia, política, literatura, filosofia, ciência. E ele confronta uma realidade histórica concreta versus sua adaptação aos planos moral e ultraterreno. Sistema geocêntrico, a gente fala disso, ele representa uma viagem até Deus de Dante em sonho. A gente sabe hoje em dia, graças a Freud, né, e a Seclas, que os sonhos vêm de dentro. Naquele tempo, pensava que os sonhos vinham de fora. Né? E ainda assim, pode ser que, por razão da epilepsia, o Dante pudesse sonhar mais do que as pessoas normais. A gente não sabe se é arrepiante ou não. Bom, do ponto de vista universal, a redenção do Dante é a redenção da humanidade. Do ponto de vista da autobiografia, é a redenção da alma depois dos desvios. É uma redenção política,
que, guiados pela razão e de novo pelo império, né, vieram a felicidade natural. O paraíso terrestre representa paz e justiça. A redenção religiosa, guiados pela teologia e pela fé, chega-se à velocidade ultraterrena, ou seja, o paraíso. Aí a Divina Comédia começa com um verso, nel mezzo del cammino di nostra vida. Bom, gente, a Divina Comédia ela foi escrita a partir de 1300 e alguma coisa, 4, 5 ou 6, mas ela tem como data de início 1300. Ou seja, ela representa coisas que aconteceram até 1300 com alguma coisa que vai para o futuro. E se a gente fizer a conta, 1300 menos 1265 dá 35. Então, o mezzo del caminho de nostra vita são 35 anos, e aí a gente pode dizer que se você sobrevivesse, né, na infância, você poderia chegar a uma idade média de 70 anos. Alguém se arrisca a dizer quanto tempo demorou a viagem? Inferno, purgatório, paraíso? Anos, meses. São 3.400 quilômetros para dentro, 3.400 quilômetros para fora, mais o paraíso. Bom, gente, essa viagem demorou 7 meses. E foi prejudicada do tipo do purgatório, para ir de um andar para o outro, você não consegue porque não tem iluminação nenhuma. Bom, o Dante é extremamente caprichado, o ritmo é perfeito, faz retratos vivos maravilhosos, cenários ótimos, mas o que mais impressiona é o domínio da luz. O que o desgraçado brinca com a luz não tem como. Né? Ele também se revela o poeta das mulheres, que ele define como obras-primas de Deus. O número 3 é um número mágico, dentro da Divina Comédia. Seriam os tercetos, os três cânticos, cada um com 33 cantos, exceto o inferno, que tem um canto de introdução. Então, se a gente somar os 34 do inferno, os 33 do purgatório, os 33 do paraíso, a gente tem os 100 cantos da Divina Comédia e 100 é outro número mágico. Nós vamos encontrar os três nas três feras, nós vamos encontrar os três guias, nós vamos encontrar três nas bocas de Lúcifer, que está abocanhando os três. Outros que estão junto com ele, Judas Iscariote, Cássio e Brutus. Né? Também existe uma trindade do Dante. O Dante é protagonista, o Dante é narrador, o Dante é autor. Cada canto tem aproximadamente 120 a 150 versos. Né? Depende. Né? Então, a Divina Comédia tem uns 14 mil versos. Né? E a simetria é impressionante. Em todo o canto sexto, no canto sexto do inferno tem a visão política da Florença. No canto sexto do purgatório, a visão política da Itália. E no canto sexto do paraíso, a visão política do Império. Aí eu vejo mais algumas coisas que eu gostaria de citar. O canto sexto do purgatório, onde ele acaba com Florença. Então, sempre lembrando, né, que ele foi exilado. Né? E aí ele diz: quantas vezes que a memória do homem conte, Florença, você mudou de leis, não é, de costumes, e renovou a população. Essa renovou a população é do tipo, você criou exilados. É, como é que é? Cadê eu? Perdi minha cola. Assim, e se você lembra bem, você enxerga claro, você reconhecerá de ser semelhante àquela mulher doente que não consegue achar repouso na cama, mas virando-se de um lado para o outro, procura aliviar a dor. Olha como ele trata a própria cidade. E aí a gente falou, né, que ele escreveu em vulgar florentino, mas às vezes esse vulgar florentino se torna chulo, né? E eu estou dando 3 exemplos. Então, no inferno, no canto 21, está escrito: os diabos se viraram para a esquerda, mas antes cada um deles tinha comprimido a língua entre os dentes, tinha virado para o líder,
como se fosse um sinal. E aquele tinha emitido um pum, e tinha feito do pum, trombeta. No inferno, no canto 18, claro que essas coisas a gente vai encontrar mais no inferno. Né? E enquanto eu olhava para baixo, eu vi um danado que tinha a cabeça tão cheia de excrementos que não se percebia se ele tivesse aquele corte característico dos religiosos. Então ele diz, eu não sei se esse cara é religioso ou o leigo, né? Tão cheio de merda que ele está. E finalmente, no Purgatório 32, né, ele mostra um carro e esse carro passa por diversos ocupantes, né, cada um com sua simbologia, até que, em determinado momento, aparece essa rima daí, que diz assim: me pareceu que em cima desse carro sentasse uma prostituta descarada, segura como uma rocha sobre uma alta montanha, e que virava em volta os olhos sedutores. Então vejam que Dante fala em cu, em merda, em putana, no horror. Gente, acabamos a Divina Comédia, mas não acabamos. Próximo, Wagner, por favor. Ah, faltou dizer o seguinte, que as ilustrações geográficas também são muito fortes no Dante. Então, para dar uma ideia, né, a cidade mais mencionada no nosso curso, que é Pádua, aparece na Divina Comédia pelo menos 4 vezes, eu contei. Né? E tantas outras, né? Em cada lugar, alguma coisa geográfica sempre é mostrada. O Dante tinha uma cultura enciclopédica. Ok. Vamos em frente. Wagner, please. Isso. Fala um pouquinho de Beatriz, muito rapidamente. Agora a gente chegou na parte light da coisa. O que a gente fala da Beatriz? Bom, a Beatriz é citada tanto na Vita Nova como na Divina Comédia, a partir do Purgatório. Né? Então, na Vita Nova, né? Além da espera mais larga, gira, passa o suspiro que sai do meu coração, inteligência nova que é o amor, que coloca no coração chorando, mas leva o coração para cima. E no Purgatório, canto 30, e, e o espírito meu, e o meu espírito, que já tinha ficado tanto tempo sem tremer, vamos dizer, estupefato pela sua presença, mesmo sem vê-la com os olhos, graças a uma virtude escondida que emanou dela, eu consegui sentir a grande potência de onde tive amor. Essa é Beatriz, Dante e Beatriz estão retratados pelo Prarafaelita também, que eu nunca tinha ouvido, Cesare Saccardi, e pelo Prarafaelita Master, né? Sênior, Dante Gabriel Rossetti, na imagem de Beatriz. E a Gemma Donati? A Gemma Donati foi pintada, a mulher do Dante, né? Foi pintada nos tempos como uma ogra. E, no entanto, ela cumpriu perfeitamente o seu papel de mãe, né? Inclusive conseguiu recuperar parte da fortuna do Dante e garantir a vida dos filhos, que ela educou do melhor jeito que pôde. Então, se não foi uma boa esposa, ela teve qualidades também. Próximo, Wagner. Agora já estamos na parte light. Então, o próximo fala de Petrarca e Boccaccio. A comparação maior é do Dante com Petrarca. Petrarca, ele poderia ter conhecido Dante, poderia, porque ele nasceu em 1304 e Dante morreu em 1321, mas a comparação foi pouca. Né? A comparação que existe em âmbito político-social é que o Dante é um político e o Petrarca é um literato. Dante não é literato de origem, ele é um cidadão
florentino, apesar dos pesares, enquanto Petrarca é um cidadão europeu. Ele passa boa parte do tempo na França, né? Do ponto de vista de posicionamento histórico-cultural, o Dante ele reflete a cultura e civilização medieval e o Petrarca é um pré-humanismo. E isso fica claro mais adiante, né? Do ponto de vista de sensibilidade cultural, o indivíduo parte do todo da ideia do Dante, né? Enquanto Petrarca é mais pela subjetividade, pela introspecção, pela religião particular dentro de uma fé religiosa. O Petrarca tem grandes dúvidas, o Dante não tem. Ele tem uma fé firme típica da Idade Média. O conceito do amor, do lado do Dante, Beatrice, platônico, espiritualizado. Laura, do lado do Petrarca, uma mulher frágil e linda e que tem medo da própria beleza. A relação dos clássicos é largamente semelhante através das obras, e a vulgarização das obras dá um grande diferencial. Ou seja, Dante briga para que seja escrito em italiano, e o Petrarca prefere que as coisas sejam escritas em latim, embora ele mesmo tenha no seu canto soneiro 366 composições em versos italianos. Esse cancioneiro é um testamento de renúncias e tentações. Ele é favorável à natureza humana, mas sem dissociar da religião. O cristianismo mais pecador, mais consumido, pedindo regeneração. E a esperança desse um senhor valoroso, acordo e sábio, que tem um cara valente, né? Que saiba perceber e que seja sábio, capaz de reerguer Roma e Itália, da mesma forma que Dante pensava no seu rei. Ele achava que o conhecimento e a utilização do latim distinguia e agrupava os humanistas, né? E aí uma dúvida que está acontecendo agora é a postura anti-vulgarização estava mais dirigida à língua florentina ou ao francês? Essa é uma pergunta que o pessoal tem até hoje. Bom, do lado do Petrarca, a gente fala alguma coisa do Boccaccio, e a obra mestra dele é o Decamerone, uma prosa italiana vulgar, em florentino vulgar, passando o vulgar ao sublime sem suspensão de continuidade. Ele é mestre nisso. Quem assistiu o Boccaccio 70, e a grande maioria assistiu, deve lembrar um episódio que chama La Rifa, que tem uma Sofia Loren maravilhosa, que é rifada pela família que ficou empobrecida. E não vou contar quem ganha a rifa, né? Notem que cada um deles tem uma musa, né? O amor, que para Boccaccio se chama fiammetta ou chamazinha, é uma força invencível que proporciona deleite e dor. Ele antecipa um pouco Maquiavel, né, dizendo em duas ministras do mundo, sorte e natureza. Ele é muito parecido com o Dante com relação à realidade paralela, e ele combina o ideal de vida aristocrático, magnanimidade e liberalidade com valores do povo, inteligência, astúcia e prioridade. Mas o que nos interessa mais nele, nesse momento, é que ele foi um grande divulgador de Dante. Então, ele, comissionado por Florença, ele em praça pública declamava e interpretava a comédia. E foi ele que apelidou a comédia de Divina. Só uma curiosidade que eu esqueci de contar, o Maomé é muito ridicularizado no inferno e por conta disso existe os islâmicos estão protestando e estão pedindo a supressão desses parágrafos que mencionam Maomé da Divina. Próximo, por favor. Então, no próximo, a gente vai falar de Dante e Giotto. O Roberto já apresentou isso, né? Ele apresentou a Capela degli Scrovegni em Pádua, e aí aparece o Lúcifer, né? Com uma cabeça só, mas com, vamos dizer, tentáculos que saem das orelhas. E é muito parecida com a imagem do Dante das três cabeças. Essa segunda pintura, que também existe na Capela degli Scrovegni, e seria um autorretrato do Giotto, que está em posição central, atrás dele estaria o Dante, dizem, com uma coroa de louros na cabeça. A imagem não corresponde a Dante. Em compensação, existe um retrato de Dante muito semelhante à figura do Dante, numa capela em Florença, que está à direita.
Embaixo está o juízo universal em sua plenitude, né? No canto direito aparece o Lúcifer, né? E, enfim, está por aí. O Dante e o Giotto certamente conversaram, os dois são de Florença, e muito provavelmente foram amigos. Então, o Vasari, né? Que é o primeiro escritor, o primeiro cara que escreve sobre arte, história da arte, ele diz o seguinte, que as histórias do Apocalipse que Giotto fez naquelas cabelas de Nápoles foram, pelo que se diz, invenção de Dante. E assim também foram aquelas tão louvadas de Assis. E, e embora Dante, nesse meio tempo, já tivesse morrido, poderiam ter tido, como frequentemente acontece entre os amigos, algum raciocínio em conjunto. Uma ideia interessante que aparece é como os dois encaram São Francisco. Então o Giotto vai mais pelos milagres, né? Ele cita os leprosos, os animais nas suas pinturas, e para Dante, São Francisco exatamente é o alter ego de Cristo. Próximo, por favor. Acho que 15 minutos eu liquido, gente, desculpe. Então, o próximo, ilustradores de Dante. Eu peguei 5 ilustradores muito importantes. O primeiro, Sandro Botticelli, que já no tempo da Florença dos Médici, né, a Florença já tinha deixado de ser uma pseudo-república e já tinha um chefe, né? Foi encomendado ilustrar a Divina Comédia e a ilustração do Lúcifer. Eu dei uma olhada nas diversas ilustrações do Botticelli e me parece que o Botticelli da Primavera e do Nascimento de Vênus é bem superior, se ele me permite, a essas ilustrações que ele fez para Dante. Quem lembrar da apresentação do Ari vai lembrar de um maluco chamado William Blake, que fez 102 ilustrações com seu jeito maluco de ser, né, que ele também era um gravador da Divina Comédia. Para Do mim, as Ari ou melhores. do Ivan? Desculpe, do Ivan. Perdão, perdão, perdão. O Ari é inocente nessa. Ele é Obrigado. culpado de muitas coisas, mas dessa ele é inocente. Perdão, é do Ivan. A terceira, o Gustavo Doré. Esse daí, no século XIX, ele criou 135 litografias para ilustração da Divina Comédia, e para mim são as melhores de todas. O seguinte é o Salvador Dalí. O Salvador Dalí ele foi comissionado pelo governo italiano e ele criou 102 aquarelas. Essas 102 aquarelas, em um determinado momento, na hora do vamos ver, a oposição reclamou. Ele disse, pô, como é que a gente vai deixar o não italiano ilustrar obras do nosso maior poeta? Né? E então, dali, ok. E ele se vingou. Ele foi para a França, ofereceu pelo dobro do preço, topou, e essas 100 aquarelas foram realmente. A Bíblia Comédia foi ditada com essas 100 e tantas aquarelas, só que o sucesso não foi rápido. Esse sucesso demorou um pouco e só depois de 1960, mais ou menos, que ele foi ilustrador importante. Esse último ilustrador que aparece é o tal de Renato Guttuso. Esse Renato Guttuso, ele tentou adaptar a Divina Comédia a, ao século XX e à sua própria vida particular. Então, num determinado momento, quando ele fala, ele ilustra, né, o, como se diz, um rio que ferve, vermelho, né? Os altos gritos não são aquelas do Átila nem do Pirro, que estão na Divina Comédia, mas são do Hitler, do Mussolini e do Stalin. Quando ele ergue com o peito e com a fronte, como se tivesse o maior despeito do inferno, ele não está representando o Farinata de Gilberti, que é uma das páginas mais bonitas do inferno, mas ele está representando o general fascista Rodolfo Graziani.
quando ele mostra as almas nuas que estão desesperadas na margem malévola do rio, esperando o barco de Caronte, não é bem assim. Eles estão mostrando a deportação nazista nos campos de concentração e de extermínio. E quando ele pega os corpos dilacerados de Paulo e Francisca, ele não quer simbolizar a paixão com luxúria, mas ele quer representar o amor sincero de Gutuso pela própria pátria. Todos eles grandes ilustradores. Próximo, por favor. O próximo seria o que temos de Dante em São Paulo. Então, atrás da biblioteca existe uma estátua de Dante, né? Que, enfim, está junto com Cervantes, se não me engano, e Goethe. Quase certeza que está junto com os três atrás da biblioteca. Bom, eu estou mostrando o Colégio Dante Alighieri, né? É onde desemboca, né, vamos dizer, a cultura italiana no Dante, que recentemente ele chegou num ponto fantástico de dizer o seguinte: se você fizer o curso superior no Dante, você vai disputar a igualdade de condições com os italianos nas faculdades da Itália. Um negócio ótimo. Bom, existia em 1953 né, essa entrada em cima da janela. Então, pega a porta, né? Aí está escrito Colégio da Trigueira, aí está a janela. E aí lá em cima estava escrito que solo amore duce per confine. Esse, isso daí significa o seguinte: se eu tenho que satisfazer cada meu desejo de conhecimento nesse admirável templo dos anjos, que só tem o empírio, aquele céu superior, vamos dizer, do paraíso, como seu confim, como sua fronteira. E ele é representado por amor e luz, e essa aí é a visão que Dante e Beatriz têm do empírio. Ok? Essa frase, que solo amore luce per confine, faz parte de próximo slide, de Moraes. Próximo, por favor. Isso. De Moraes, que foram colocados no próprio colégio, no corredor principal do colégio, uns 100 metros quadrados de Moraes, pelo Cláudio Canato, em 2021, comemorando 700 anos da morte do Dante. O Dante é muito festeiro, né? Então, o nascimento de Dante a gente comemora, as datas de Rafael, de Michelangelo, também são comemoradas e assim por diante. Então, sempre se comemora alguma coisa, né? E outra frase famosa que existe na Porta do Inferno, e que está representada nesses murais do Cláudio Canato, é Lasciate ogni speranza voi che entrate. Antigamente, essa Lasciate ogni speranza che voi che entrate, que está exatamente na Porta do Inferno, ela aparecia em algum lugar, numa plaqueta, né? E se fazia muito sentido para o inferno, ela não fazia muito sentido para nós, né? Que entrávamos lá todo dia. Então a gente sugeriu, né, alterar o conceito do Dante para deixem crescer cada esperança vocês têm. Essa é a nossa grande contribuição à Divina Comédia. Existe no lado esquerdo, embaixo, o canto final do Paraíso, né, que diz o seguinte: portanto, se eu tenho que satisfazer cada meu desejo de conhecimento nesse admirável. Ah, perdão. Ou você, a minha imaginação aqui faltaram as forças. Mas agora, como uma roda que é movida e o modo uniforme e regular, o meu desejo e minha vontade estavam dirigidos pelo amor divino, que move o sol e as outras estrelas. Isso quer dizer, Dante tinha realizado o meu último desejo. Notem que a última palavra do inferno, purgatório e do paraíso é stelle, é estrelas. Recentemente foram colocadas outras frases do Dante em alguns lugares meio esquisitos, né? Isso daqui, por exemplo, seria sobre um prédio. Só que embaixo tem um toldo.
que não deixa a visão muito clara, e eu tive que tirar a fotografia do Dante, né, no Paraíso 2, através de uma janela que tem em frente. E aí diz o seguinte: vocês leitores que estão no pequeno barco, ou seja, vocês não entendem muito de doutrina, desejosos de escutar, que seguis dentro da minha nave, que cantando sulco mar, voltem às costas das quais vocês partiram. Não vão além do mar aberto, porque se vocês perderem a minha esteira, vocês provavelmente se perderiam. Quer dizer, Dante não é humilde, né? A avacalhação que ele faz, os dois Guido, na hora que ele bota o Giotto lá em cima, em confronto com o Cimabue, que tinha sido mestre do Giotto, também não é legal, né? Ele diz, talvez já tenha nascido quem vai superar os dois. Então, realmente, o Dante, para o meu gosto, ia para o purgatório. Enfim, seja o que Deus quiser. Próxima. Isso. Essa é a entrada do Dante em 28 de 11 de 2015, quando a gente fez uma reunião de 50 anos de formatos. E vocês vão reconhecer quatro pessoas. A Eliane, número 1, a Andreina, número 2, a Cláudia, que é aquela morena, cujo pescoço aponta para o número 3, e o sempre vivo Emílio, que está apontado para o número 4. E naquele tempo estava em moda, tinha uma lapidezinha, uma plaquinha, com essa frase, do Inferno, canto 26. Considerate la vostra semenza, fatti non foste come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza. Quer dizer, pensem na vossa origem. Vocês não foram feitos para viver como feras, mas para seguir virtude e conhecimento. Isso era muito bonito, né? E certamente reflete todo o orgulho de nós ex-alunos por isso, por ter sido, por pertencer ao Colégio Dante Alighieri. Mas, na verdade, isso daqui é o canto de Ulisses, dentro do inferno. O Dante mudou a própria Odisseia. Ele não fez o Ulisses voltar para Ítaca, mas ele fez o Ulisses atravessar o Estreito de Gibraltar, que naquela época não se podia, né? Eram as colunas de Hércules que não se podiam passar. E aí ele está exatamente exortando os próprios marinheiros. Então, você tem uma exortação muito bonita, né? Por alguma coisa que, bom, não era tão bonita assim. Quem sabe que eu fui do Dante não vai me reconhecer na fotografia, porque não estava aí. Eu estava nesse momento lá dentro, preparando mais um PowerPoint para aquela festa do dia 28 de 11, tentando garantir que estava tudo certo. E esse PowerPoint tem uma história curiosa. Vai no último slide, por favor. Isso. Esse último, eu estava rodando nesse meu PowerPoint com um cara bastante criativo, confiava bastante, né? E esse cara ia me dando sugestões, etc. E quando chegou nesse slide daí, ele falou: para. Né? Você sabia que essa daqui foi minha noiva? Nossa, esse cara, nesse momento, ele passou de meu colega a meu amigo, né? E eu me senti muito solidário. Na minha fotografia, eu contei outra mocinha e falei para ele. E essa daqui foi a minha Beatriz. E aí poderia vir à mente, né, esse soneto à esquerda, que nos olhos, né, leva a minha mulher ao amor, mas que é muito parecido, aliás, com tanto Gentile e tanto Honesto Pare, não vou nem traduzir. Mas naquele momento, meu colega me perguntou, Beatriz, e aí eu percebi que eu tenho duas grandes coisas em comum com Dante. Que eu escrevi muitos sonetos para ela e que ela nunca me levou para o paraíso. Gente, desculpem a demora. Muito obrigado. Acabou. Muito bem. Muito Posso bom. falar? Parabéns. Excelente. Muito bom. Parabéns.
Parabéns, muito bom. Fantástico. Com emoção. Com emoção. Andrina, está com a palavra. Abrir aqui o som. Está sem Tá, imagem. Agora deu. Então, parabéns, muito bonita a sua presença, extremamente completa, como tudo que você faz, Carlos. É. O que eu queria dizer, em termos de complementação, em termos de concepção do espaço na Divina Comédia, se vocês lembrarem dos esquemas que o Bavagnoli apresentou, né, nessa coisa, ele mostra como ele escreve, o Dante explica em alguns versos como o diabo entrou, né, na Terra. E é muito interessante porque isso explica todo o desenho, os dois desenhos que o Bavagnoli apresentou hoje à noite. E é assim, quando Lúcifer se desentende com Deus, Deus joga ele para a Terra. E a Terra sabe que Lúcifer vai chegar. E por isso ela se cobre de um véu de água. E nesse momento, então, Dante Alighieri começa a explicar a formação do oceano, né? Mas ele diz que no momento em que a Terra se cobre de água, no lugar onde ela sabe que o diabo vai entrar, tem um pedacinho de terra que fica em dúvida se vai para a direita ou se vai para a esquerda. E acaba se tornando uma ilha no meio do oceano. E é por essa ilha, que existe realmente no Oceano Atlântico, uma ilha que se chama Paraíso, que o diabo entra. E ele entra e a cara dele está dirigida para Jerusalém. E o inferno se forma na frente da cara do diabo e se abre em direção a Jerusalém. E quando Dante e Virgílio saem do inferno, eles passam pelo diabo, porque eles saem pelo lado onde o diabo entrou na Terra. E essa ilha é que acaba se transformando no purgatório, que dá caminho para o paraíso. Então, é toda cheia de simbolismos, né? A dúvida faz entrar o diabo, né? E por aí em diante. Eu acho muito bonito, isso aparece nos versos de toda a Divina Comédia. Era isso que eu queria contribuir. Muito legal. Obrigado, Adriano. Ari? O Ricardo não está na minha frente? Não. Tá. Vai, Ari. Tá sim. Bom, eu tenho 3 dúvidas, sendo 2 bem rápidas e uma mais profunda. A primeira dúvida é a seguinte: o que foi? Qual é a graça? Vai, segue. Não, é a rima. Segue. Eu não entendi, não sei se eu perdi ou se você não falou, Carlos. A Beatriz foi só uma paixão fugaz e ele nunca mais viu? Ele teve algum Isso. contato físico, casou, não casou, ele casou com Não, outro? Eu não entendi ela, muito bem ela essa parte. casou. Então, ela se casou, ela foi prometida nova para alguém, né? Casou para alguém bem poderoso, morreu jovem, morreu com 24 anos por aí, Foi e só eles uma nunca mais paixão tiveram que ele contato. teve Então, é uma e paixão marcou a vida platônica. dele. Oi? Tá. A outra dúvida é a seguinte: você falou que o Dante, de certa forma, ele criou ou divulgou a língua italiana, né? E era um Uhum. dialeto toscano que passou a ser a língua italiana, é isso? Entendi bem? Você pode ver isso, você pode ver nos versos que o dialeto toscano que ele usava na época é muito próximo da língua italiana de hoje. Não tem grandes diferenças. É uma palavra ou outra, mas são coisas muito Então, quer parecidas. dizer,
Ele E o começou a usar o sotaque dialeto toscano, promover, e esse dialeto se tornou a língua italiana, é isso? é isso, e até a melhor pronúncia do italiano é na toscana. Tá. Então, a terceira pergunta é a seguinte, e eu estendo a palavra ao Reginaldo também, já como uma prévia do Shakespeare. Eu entendi, quer dizer, sou leigo no Dante e tal, mas eu entendi que, que toda a obra do Dante, principalmente a Divina Comédia, está imersa no cristianismo, que na época era o catolicismo, né, na doutrina da igreja, parte moral, etc. Eu entendo que o Shakespeare não. O Shakespeare era só um observador da alma humana, das brigas, paixão, ambição de poder, etc. Está correto isso? Quer dizer, não dá para a gente entender o Dante sem mergulhar no universo católico. Está certo isso? E eu quero um comentário do Antes que o Reginaldo. Reginaldo responda, tá? Depois eu respondo. Para mim, né, o Dante é medieval. Então, ele realmente representa a Idade Média. Esses novos valores vão aparecer no Renascimento. E o Shakespeare é um cara de Renascimento. Então, você tem toda a razão no que você está perguntando. Obrigado. Falou tudo, já falou tudo. São 200 anos de diferença, né? São 200 anos de diferença. Nós estamos falando de 300. Dante de 1300 e Shakespeare em quase 1600. Quase 300. Definitivamente, Dante ainda está muito ligado à filosofia medieval. Eu acho que é a saída do medievo. E Shakespeare definitivamente já é o pleno florescimento da Renascença na literatura, sobretudo na parte mais humanista da literatura. Obrigado. Legal. E no meio dos dois, só complementando, está esse Petrarca, né? Esse Petrarca é quase contemporâneo do Dante, vem um pouco depois, mas ele já está começando o comunismo. Então, o Petrarca já é bem mais renascentista que o Dante. Ele já está iniciando o Renascimento. Aonde que o Dante inicia o Renascimento? Ele inicia o Renascimento com o seu modo de escrever, mas não com o conteúdo. Acho que é isso. Muito bom. Legal. Ricardo, Então, eu fiquei impressionado. Fantástica a apresentação. E eu queria fazer duas perguntas. Acho que as duas são simples. A primeira é se há alguma, se o Bosch, pintor, de alguma forma se inspirou na Divina Comédia. Eu até procurei para ver se tem alguma coisa sistemática, eu não vi. Mas certamente a obra do Bosch reflete muito todo esse imaginário de céu, inferno e purgatório que a gente vê. A segunda questão é no esquema do inferno que você mostrou, o círculo mais próximo de Lúcifer tem como título principal, antes do que está escrito lá, se não me engano, Judeca. Então, Sim. o Dante teria uma visão, possivelmente da Igreja Católica, já naquela época, além do Maomé, também contra os judeus, não? Essa eu diria que não é tão firme, né? Porque, vamos dizer, os judeus já estão na Toscana, em Florença, nessa época. Uhum. Então, ele convive diariamente e não É que está tem... escrito lá, a Judeca, que eu saiba, é a Sim. designação Sim. de judeu, né? E tem até Caína, né? Não sei se você viu lá embaixo. Sim. Judeca, Caína, duas que eu não lembro direito. Então, mas é mais ameno, é bem mais ameno. Agora, com os islâmicos, ele é terrível. Eu E não sobre o lembro, Bosch, você sabe se inclusive... tem alguma relação entre ele, Eu acho que se o tem, Bosch sim. O Bosch vai mais se inspirou pelo macabro, né?
Ele vai mais Mas pelo macabro. Então, ele é também inferno. representa o divino, e ele representa o purgatório também. E eu não Ele sei confunde. até que ponto ele teria lido, se inspirado, se baseado na obra do Dante para fazer É, essas pinturas. eu diria o seguinte, que as edições de Dante circularam, né? A primeira que foi impressa pela imprensa normal deve ser, se não me falha a memória, de 1472. Hum, Nessa altura, o Bosch já não tinha. Então, ele não teve acesso a nenhuma versão, vamos dizer, oficial. Isso é garantido. Agora, hum, circulavam várias versões de manuscritos, né? E é possível que elas tenham chegado, que elas realmente se multiplicaram nesse meio tempo. E beleza. elas estão dando problema até hoje, que a gente não sabe o que o Dante quis dizer exatamente. Tem uma hora que uma versão diz parte e a outra diz porta. Em qual que a gente deve acreditar? E cada uma das duas dá uma interpretação distinta. É possível que o Bosch tenha visto, sim, mas não sei. Preciso olhar. Ok, obrigado. Que bom. Roberto, É uma dúvida que eu tenho aqui. A gente sabe que em Padova, uma das principais atrações turísticas é a Capela de Scrovegni. Você mesmo citou aí que com pinturas do Giotto, né, Carlos? No Uhum. sétimo círculo do inferno, que você mostrou aí, quando você mostrou o inferno e todos os seus círculos, no sétimo círculo dele, segundo o esquema que você mostrou, é o círculo dos violentos. E eu li lá Uhum. que nesse círculo o Dante teria colocado o Reginaldo Scrovegni, que é exatamente da Capela de Scrovegni. A Capela de Scrovegni Verdade. foi uma capela feita pelo filho do Reginaldo Scrovegni, porque o pai dele seria um usurário, né? E ele teria ido para o inferno exatamente por ser usurário. Eu só estranhei que ele estivesse no sétimo círculo e o sétimo círculo fosse dos violentos. Quer dizer, eu acho que há uma incongruência aí, pelo menos na interpretação que eu fiz. Quer dizer, ele deveria estar em um círculo diferente, não do círculo dos violentos, e sim em algum lugar dos usurários, né? Então, talvez aí E, tenha tido algum engano aí. é, certamente não houve da minha parte. Se houve, foi do Dante. O que você falou é Não, perfeito, é não, isso não mesmo. foi erro teu. Foi um erro de colocar. Alguma coisa foi colocada aí de uma maneira invertida, né? Acho eu. Tá? Não, não, E a outra, não, fonte depois não sei. vou dar uma revisada, depois você vai ver que no sétimo círculo do inferno, pelo menos naquilo que você mostrou, estão os violentos. E ele teria Uhum. sido condenado exatamente por ser usurário, né? Isso. Ele fazia juros muito altos, por isso ele teria sido condenado. E realmente, por outro lado, só queria lembrar que realmente o Dante e o Giotto eles foram contemporâneos e não só foram contemporâneos, como eles se encontraram. E eu já contei uma piada uma vez, né, que quando eles se encontraram em Pádua, o Dante Alighieri estava vendo as obras que ele fez na Capela de Scrovegni e falei, puxa, eu não entendo como você faz uma obras tão bonitas, figuras tão fantásticas, e você tem uns filhos tão feios. Né? Foi o que o Dante falou para o Giotto. Aí o Giotto teria respondido, olha, as obras eu faço durante o dia, que tem luz, e os filhos eu faço durante a noite, então não me responsabilizo. A piada deles, mas enfim. É só para dizer que eles Ah, eram contemporâneos. Né? lembrei duas coisas aí do Dante. Uma delas é a Bom, seguinte, que ele teve com a Gemma Donati pelo menos três filhos, dois meninos e uma menina, né? E foi a menina, inclusive, se chamava Beatrice, ou se fez chamar Beatrice. E talvez tenha tido até um quarto filho. E o é que eu ia falar? Ah, e foi um dos filhos que resgatou exatamente os últimos capítulos da Divina Comédia. Outra coisa que eu ia falar do Dante é que ele tinha uma memória maravilhosa, né? Diz que um dia ele está passeando por Florença e alguém perguntou para ele qual é o melhor alimento que existe. E ele respondeu o ovo. Passados alguns anos, esses dois novamente se cruzam, né? E o primeiro pergunta para o Dante, com o quê? E o Dante responde, com sal. Quer dizer, ele era um cara que tinha uma memória prodigiosa.
lembrei desses dois. Você que levantou a ideia aí Tá bom. do que significa, né? Bom, ok, Tá ótimo. Mas parabéns pela Obrigada, apresentação, viu, muito Carol? bom. Tá ótima, muito completa, muito bacana. Mais alguma Aprendi muita dúvida? coisa hoje, mesmo tendo estudado no Dante Alighieri, eu não sabia dessas Parabéns, coisas Carlos. todas. Viu, Ah, Carol? Ricardo? Ah, você está dando um tchauzinho. Tá bom. Ok. Não, eu só queria Não, estava complementar que aplaudindo. Isso, aplaudido. Tá. viu, Muito Carol, bom, muito obrigada. depois dessa Muito bom. apresentação, você está promovido para o purgatório. Muito bom, parabéns. Excelente. Muito bom. Parabéns. Excelente. Eu também Ok. estudei Muito no Dante, obrigado. não conhecia. Valeu. Parabéns. Muito Parabéns, bom. Carlos. Obrigada. Parabéns. Semana que vem, Muito obrigada. semana que vem teremos o Reginaldo, que deu uma palhinha aqui, falando sobre Shakespeare. Ok? Ok. Tchau, pessoal. Falou. Até Boa lá. noite, boa noite. Boa Obrigada. noite. É. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa Tchau. noite. Parabéns, Carlos. Obrigado. Foi ótimo, Carlos.